noite, pessoal. Gravando para vocês hoje aqui de casa. Não consegui ir até o nosso sonho, nossa chácarazinha, para poder gravar para vocês, mas vou gravar o nosso papo sobre planta aqui em casa. Fazendo uma retificação, tá, gente? No último vídeo eu falei que a gente ia falar sobre o ninho de passarinho, porém esse aqui não é o ninho de passarinho. Esse aqui é o cactus dedal. Meu caderno tá aqui, hoje tá diferente. Fiz a pesquisinha para poder conversar com vocês, tá? Vou deixar ele aqui, ó, mais próximo, para vocês poderem ver melhorzinho. Fiquem um bebezinho, né? Elas são todas da mesma planta, não é isso, amor? Era uma só, né? Que era maior. E aí foi desmembrada. E aí tem algumas outras lá no sítio, né? A gente trouxe só essas daqui, lá na chácarazinha. A gente trouxe essas aqui para mostrar para vocês, tá? Bora lá falar sobre elas. Bora lá. O cactus dedal, né, que é comumente conhecido, mas o nome científico deles é Amaryllis gracilis. Amaryllis é um segmento, tá? E ela tem várias variações. Essa variação aqui é a gracilis. Tem a vedana, vidal, né? São vários tipos. Elas são muito parecidas, né? E aí você vai, conforme você vai fazendo a pesquisa, você vai descobrindo que elas são todas parentes, mas todas diferentes, tá? Esse cactus, pessoal, ele é um cactus, como uma suculenta, que gosta de pouca água e muita luz, tá? Pelo menos 6 horas de luz por dia a gente tem que dar para ele. Como eu sempre explico para vocês, essas 6 horas é bom que seja no período em que o sol não está tão quente, tá? Aquele sol das 8 da manhã, 7 da manhã, né? Do nascer do sol até umas 10 horas, ou o período da tarde, né? Depois das 2 horas, ele pegar o sol até o finalzinho, é o melhor período para eles pegarem esse sol. Porque o sol das 10 às 3 da tarde é o sol mais quente que a gente tem. Então, muitas plantas não aguentam, elas acabam queimando. Mesmo uma planta gostando muito do sol, dependendo da quantidade de horas que ela passar, ela pode ser queimada, até mesmo um cactus, tá? Uma suculenta. É uma planta de crescimento lento, tá, pessoal? O crescimento dela é bem lento. E para fazer mudas, como eu vou explicar no final, é necessário esperar a planta amadurecer para ela poder dar esses filhotinhos dela aqui, ó, como esse aqui. E para você não prejudicar a planta, você precisa esperar ela amadurecer, ela ficar uma planta já bem desenvolvida, que seria, no caso, essa planta aqui ou essa planta aqui, tá? Que aqui ela já está bem desenvolvida. Ela cresce um pouco mais que isso? Cresce. Porém, é um crescimento muito lento, tá bom? Desculpa a voz, gente, que eu tô totalmente gripado, nariz congestionado, então tô falando bem fanha. Essa planta é de origem mexicana. As outras eu não trouxe a origem, mas essa daqui eu achei. A origem dela é mexicana, tá, pessoal? Ela se adapta bem a ambientes internos, desde que você coloque ela num ambiente bem iluminado, tá? Você vai trazer ela para dentro de casa, coloca num ambiente próximo de uma janela, numa varanda. Ela não vai pegar sol direto, mas ela vai ficar muito bem iluminada, tá, gente? Faz toda a diferença para a planta. Essa planta, ela é sensível ao frio, ou seja, se você tiver ela numa janela, é melhor no frio você colocar ela para dentro, né? Ou na parte de dentro para ficar fechada a janela, porque ela é sensível ao frio, tá bom? A rega dela é uma rega moderada, como quase todos, né? De 7 a 10 dias, tá? Ela não é de 8 em 8 dias. De 7 a 10 dias, ela aguenta super bem. E para regar ela, o solo tem que estar muito bem drenado, tá, gente? Aliás, tem que estar muito seco. Tem que estar total seco. Então, a regrinha do dedinho, tá? Deixa eu ver. Enfia o dedo mais fundo que você conseguir no vasinho, porque às vezes aqui em cima tá seco, mas aqui no fundo do vaso ainda tá molhado. Então, procure enfiar o dedo. Pode ser com palito, mas o melhor é o seu dedo, porque às vezes o palito vai sair seco e se você colocar o seu dedo, você vai sentir se a terra tá seca ou se tá úmida, tá bom? Se você deixar o substrato dela úmido e colocar mais água, ela vai apodrecer, porque ela é bem mais sensível que as outras e você vai perder sua planta, tá bom? Então, regrinha do dedo,
coloca dentro da terra. Se tiver totalmente seco, pode molhar ela. Em geral, de 7 a 10 dias. Porém, a gente também tem que verificar a umidade, tá? Dependendo do local onde você esteja, né, da região onde você esteja, que seja um clima mais seco ou um clima mais úmido, também pode ser que a rega demore mais de 10 dias, porque conforme quanto mais úmido tiver o clima, mais úmido a terra vai ficar, mais tempo vai demorar para ela secar. Então, tem que se atentar a isso também, dependendo da região que você estiver, tá bom, pessoal? No inverno, tem que reduzir a rega, tá? Você tá regando ela a cada 10 dias, tô regando ela a cada 7 dias. Começa a regar a cada 15 dias, a cada 17 dias. Por quê? Porque vai demorar mais para secar esse solo. Quanto mais sol, mais seco, mais rápido vai secar. Quanto menos sol, mais úmido, mais tempo vai demorar para essa terra secar, tá bom? E nunca encharcar o substrato dele, tá bom? Não faça como eu expliquei nos outros, que você vai colocar água até jorrar aqui por baixo. Não. Coloca um pouco de água, molhou o substrato, acabou. É isso que você tem que fazer, tá? Porque se você encharcar demais, ela vai demorar tempo demais para secar e você vai acabar perdendo a planta, tá bom? A luz, que eu já expliquei, né? De 4 a 6 horas por dia é o ideal para essa planta. Ela se adapta ao jardim e ela se adapta à meia sombra, que seria colocar numa varanda, numa janela, que aí o sol vai passar por ela em certo horário do dia. Que, de preferência, não seja o horário do sol mais quente, tá bom? Bora lá. Continuando aqui da rega, da luz, desculpa. Esse cactus, quando ele não gosta do local onde a gente coloca ele, ele tende a mudar de cor. Então, se o seu cactus, tá vendo que ele é meio branquinho, tá vendo? Branquinho, assim que eu falo, os espinhos dele, gente. Esse começou a mudar de cor, começou a ficar amarelado, começou a ficar alaranjado, troca ele de lugar, porque ele está te mostrando que ele não tá gostando do local onde você colocou ele, tá bom? Enquanto ele tiver assim, ó, bonitinho, sabe? Com esses espinhos dele todo branquinho, é porque ele tá gostando da onde ele tá. Ele começou a mudar de cor, ele começou a ficar amarelado, alaranjado, troca, tá? Porque ele não tá gostando da onde ele está. Bora lá, aqui foi. Solo. O solo dele tem que ser um solo muito bem drenado, como eu já expliquei. Você pode comprar um substrato próprio, né, para suculentas e cactos, como você pode produzir, que é no caso que a gente faz. A gente compra um substrato, uma terra vegetal, e aí a gente agrega algumas coisas nela para poder fazer um substrato, né, bem mais drenado. Esse substrato que ela gosta de usar, o nosso, por exemplo, aqui, ó, dá até para ver. Tem pedra número 0, tem carvão, palha de coco. Tudo isso tem nesse daqui, tá, gente? E a terra vegetal. Como eu expliquei, a gente já usou o, o arroz lá, como é que chama? Casca de arroz carbonizado. Porém, tem que saber usar porque acaba dando fungos na planta, então a gente parou de usar. Mas a gente continua usando, tá? A perlita é muito boa também, tá? No caso, a gente não usa a perlita porque a gente tá usando a pedra número 0. Coloca ela nesse substrato, né? Muito bem drenado. E você pode ainda adicionar no fundo do seu vaso para fazer uma drenagem melhor ainda, depois de você fazer esse substrato todo bonitinho, como a gente explicou, você ainda pode tá adicionando cascalho no fundo do vaso e essas pedrinhas também menorzinhas, não precisa ser a número 0, mas uma pedra normal, uma brita normal, no fundo do seu vaso, que aí vai ajudar mais ainda na drenagem, tá bom? Fertilização. O fertilizante que a gente utiliza é aquele que eu mostrei para vocês. E você pode fazer a fertilização com outro tipo de fertilizante. Não é muito recomendado você colocar, tipo, o esterco da vaca, porque é muito forte e não tem necessidade, ele não precisa desse esterco tão forte, tá bom? Mas o fertilizante que vende próprio para eles, para cactos e suculentas, é ótimo,
tá? Que é o da Jimmy, que é aquele que eu uso. Vocês podem utilizar ele, que vocês vão sentir a diferença no seu cactus para floração. Inclusive o nosso aqui, ó, já tá querendo soltar a floração. Tá vendo os pontinhos aqui, ó, gente? São a floração dele que ele já tá querendo soltar. E daqui a pouco vai estar lindo. Ele solta uma florzinha muito linda, tá bom? Ele é muito suscetível a pragas, tá bom, gente? Pragas que gostam muito dele: aranha, insetos, mosquito. Dá muito esse tipo de praga nele. O que você vai fazer? Você pode pulverizar nesse cactus aqui álcool 70, tá? Pega o seu pulverizador, pulveriza ele todinho aqui e deixa ele lá. Ou, se você achar melhor, se estiver vendo alguma praga nele, molha o cotonete, álcool 70, e vai passando nele e vai arrancando as pragas que você tiver aqui nele. Ah, eu tô vendo que tá dando muita aranha no vazio que eu tenho dele, na jardineira que eu tenho dele. Pulveriza o álcool 70 nele todo, você vai ver que você vai surtir, que vai surtir o efeito de você terminar com essas pragas na sua plantinha, tá bom? As mudas. Como é feita as mudas? Como eu estava explicando para vocês. Ele é um cactus de crescimento muito demorado. Então, o que vai acontecer? Vai demorar para essa plantinha aqui chegar nesse tamanho aqui. Não, ai, nossa, não, não. Não é você que está errando, não é o fertilizante, não, é porque o crescimento dele é bem lento, tá? Eu tenho essas mudinhas aqui, por quê? Porque eu já comprei uma planta grande. Essa planta aqui eu não comprei, porque geralmente a gente compra aqui, ó, nesse vasinho número 6, né? Que eu sempre, quando eu era mais jovem, eu fazia assim, eu comprava no vasinho número 6, ó, um cactuzinhos bem pequenininho, e aí, aquele cactus não saía disso. Só que muitas vezes o cactus que você compra é um cactus de crescimento muito lento. É por isso que ele não cresce, entendeu? Então, no caso desse, ele é de crescimento lento. Então, não se assuste se demorar muito tempo para o seu cactus chegar num tamanho, né, de uma planta já bem encorpada para você conseguir fazer as mudas. Claro que se nessa daqui sair um monte de mudinha em volta, você também consegue tirar. Como que você vai tirar? Tá vendo aqui? Você vai torcer até ele soltar daqui. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar ele lá por pelo menos 2 a 3 dias, né? Sossegadinho. Limpa aqui aonde você tirou ele, passa a canela para cicatrizar a planta e deixa ele lá descansando. Depois de 2 a 3 dias, você vai pegar um vasinho, substrato e vai colocar essa plantinha aqui dentro. Não vai regar na hora, você vai esperar também pelo menos uma semana para você começar com a primeira rega, tá, gente? Por quê? Essa planta não tem raiz ainda. Se você tacar água aqui, você vai apodrecer, porque não tem raiz. Para que você vai jogar água numa planta que não tem raiz? Então, assim, faz isso, tá bom? Soltou a plantinha, é que aqui eu já não tenho mais porque a gente já fez o desmembramento. Essa daqui vai ter vários desse daqui, né? E vai ter vários bebezinhos aqui em volta. O que você vai fazer? Você vai soltar um por um, vai girando, né? Pra não machucar a planta. Não é com força, tá, gente? Vai girando, ó. Dá pra ver até aqui que foi tirado um, ó. Tá vendo? Aqui nesse espacinho. Foi tirado um igual esse aqui. Então, vai girar, passou uma canelinha, que é para cicatrizar a planta, para não entrar nenhum tipo de fungo, tá? Deixa ela lá na sua bancadinha, põe ela lá, deixa ela lá. Finalizou os 2 dias, 3 dias que ele tá ali dando uma secadinha naquela cicatrização dele, aí você pega um vasinho, coloca seu substrato, planta sua plantinha, uma semaninha, joga a primeira rega dela e aí você espera para ver como é que vai se desenvolver a sua plantinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo papo sobre plantas, né? Papo de plantas. E aí eu quero deixar aqui para vocês, gente, um convite. Deixa nos comentários se vocês querem que eu fale sobre alguma planta. Se eu tiver, né, nas minhas plantinhas lá do sítio ou aqui em casa, eu vou pegar ela e vou mostrar aqui para vocês. Vou falar, se eu não tiver, eu vou pesquisar mesmo assim. Se eu puder, eu vou comprar a plantinha, trago aqui para vocês e gravo o vídeo. Então, deixa aí nos comentários, tá bom? Que plantinha vocês gostariam que eu fale? Que eu falasse no próximo vídeo, né? E fala aí, vocês estão gostando do papo, gente?
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.